nossas lives. Seguindo, né, hoje, conforme eu anunciei, dia 5 de fevereiro, fazer mais uma live para vocês. Queria convidar todos, né, nesse domingão aí, aqueles ainda que não nos seguem aqui no Instagram, passa a seguir a gente lá, deixar os seus likes nos vídeos, caso vocês curtam. A gente também está com um canal no YouTube, eu convido todos vocês a entrarem no YouTube, chama Escola das Orquídeas, tá? Entra lá, deixa seu joinha nos vídeos lá, se inscreve no canal, tá? E vamos seguir. Hoje eu tô aqui com algumas mudinhas, né? Uma bandeja coletiva de Ionopsis, né, na verdade. Essa plantinha, ela é uma planta de porte pequeno, tá? Mas ela dá uma inflorescência também de flores bem pequenininha até aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, né? Na ponta do meu dedo aqui, depois eu vou tirar uma foto e colocar para vocês, tá? Tem uma inflorescência. Foram tiradas dos frascos, tá com mais ou menos uns 3 a 4 meses. Tá, e já estão vindo flores, hastes florais na própria bandeja coletiva. Hoje eu vou explicar como tirar essa plantinha daqui, dessa bandeja coletiva, e passar qual tipo de local que ela se desenvolve melhor, tá? Aqui na bandeja também, tá? Às vezes vocês observaram, tem 3 fileiras aqui de Vanda. Eu aproveitei a bandeja, mas o restante é tudo Ionopsis. Ionopsis é uma plantinha bem difundida aí no Brasil, fácil o cultivo, tá? E dá um efeito visual muito bacana mesmo. Eu vou pegar umas fotos depois e tentar editar o vídeo e jogar no YouTube. Eu vou conseguir colocar as imagens para vocês terem uma ideia. No Instagram, aí depois eu posto uma foto à parte, vocês, aqueles ainda que não conhecem, passam a conhecê-la. Tenho algumas novidades que eu venho falando nas lives aí para vocês, que a gente vai estar trabalhando com algumas novidades. Uma é o site de venda, tá? A gente está finalizando só algumas coisas referente à plataforma para estar com o site no ar em breve, tá? Só estamos alinhando algumas questões de hospedagem e tudo mais, e logo teremos diversas espécies ali e produtos exclusivos, tá? Que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos aí, e todos os produtos são testados, tá? Tenho uma formação acadêmica em biologia, trabalho em algumas universidades aí, e os produtos que eu utilizo, todos foram testados e tem comprovação que eles surtem efeito no cultivo, tá? Não é meramente algo que a gente, vamos usar isso ou aquilo, não, tudo tem lastro, tudo tem base e realmente funciona, tá? Um dos produtos que a gente vai estar lançando, eu acredito, está sem rótulo, porque o pessoal da arte ainda não conseguiu finalizar. Esse daqui é um dos produtos que a gente vai estar lançando essa semana, um enraizador muito top, tá? Na verdade é um estimulante radicular, produto fantástico, importado, tá, dos Estados Unidos, e eu trabalho com esse produto há pelo menos uns 10 anos, tá? Produto muito bacana mesmo, tá? Então vamos seguir. Aqui, tá? Qual que é o passo quando vocês compram aquelas orquídeas de toquinho, tá? O que a gente costuma fazer? A gente simplesmente, deixa eu ver se aqui eu consigo pegar aqui. Eu posso vir com um apoio, tá? Aqui eu vou usar até a própria plaquetinha. Posso vir com apoio no cantinho da célula, tá? E retirar a plantinha, tá? Aqui tá com muso, como tá muito molhado, ele fica mais difícil de sair. A célula sai inteirinha assim, tá vendo? Ó, aqui já é uma mudinha. Ó, a haste floral que eu falei para vocês colocar aqui com fundo preto, ó. Tá vendo? Aqui tem pelo menos uns 10 botões. E
que plantar, né? Essa é a pergunta, no que plantar? Em vaso, em toquinho, no que plantar? Essa orquídea, ela gosta de bastante toquinhos, tá? Você pode plantá-la no vaso? Pode, teria que ser um vasinho bem pequeno, tá? Nada de vaso. Aqui eu tenho um pote 12, um pote de phalaenopsis, só para vocês terem uma base, tá? Esse vasinho, eu não recordo o número dele, mas se eu não me engano é o 3 ou o 2, tá? É bem pequenininho mesmo, tá? Então, isso daqui, ó. Orquídea, tá? Diferente do que vocês possam imaginar, elas não gostam de vaso grande. Você nunca vai pegar uma planta pequenininha num vasão. Geralmente, quando vocês compram orquídea, vocês costumam falar: nossa, tá muito apertado no vaso. Não, as orquídeas necessitam disso, com as raízes bem agrupadinhas ali, bem juntas. Então, assim, quando você vai aumentar, você nunca vai dobrar de tamanho o vaso, tirar de um vasinho pequeno e já jogar para um grandão. Você vai subindo gradativamente, tá? Então, assim, essa daqui, se eu jogar aqui, tá? Vocês vão entender assim, ó. Tanto que aqui vocês não conseguem nem ver a raiz dela, apesar de ter algumas aqui, ó, tá vendo? Tem algumas na margem, mas se eu centralizar essa planta aqui e tô lá fazendo minha rega normal, né? E rega a água só nas bordas do vaso. Essa planta, mesmo você regando todo dia, ela vai ficar desidratada. Por quê? Porque a raiz dela não chega onde a água está pegando, né? Já quando você coloca num vasinho pequenininho, né? Em qualquer lugar que a água cair, a planta vai ter acesso à água. Então, por isso dos vasinhos pequenininhos, tá? Não é nada assim, uma economia, não, é que a planta realmente necessita ficar ali bem acondicionada, bem apertadinha no vaso. Hoje a gente vai estar plantando essas ionópolis. Deixa eu pegar uma maiorzinha aqui, tá? Ó, essa daqui já está bem enraizada, tá vendo, pessoal? Ó, as raízes dela aqui, ó, tudo bem perfilhadinho, uma muda bem saudável, tá? Eu, por questão de espaço, a gente não tá fazendo repiques, né? Que acontece? Que é o ideal, o melhor dos mundos, né? A gente abriu um coletivo, né? Abre ele ali na capela de fluxo, tal, no laboratório, e padroniza os tamanhos de muda, né? A mudinha tem as mudas maiores, a gente tira para levar para o coletivo, e as menores volta para dentro de outro frasco, para ela crescer em um ambiente estéril e ficar mais vigorosa, né? E depois a gente traz para o coletivo. Aqui, como vocês podem ver, tá uma bandeja bem desuniforme, tá? Tem plantas grandes, plantas médias e plantas pequenas, justamente porque eu abri o coletivo, não tinha espaço para guardar os frascos, e acabei que tipo vai todo mundo ali pro coletivo. Aí a gente dá um cuidado especial para aquelas miudinhas não estarem sofrendo tanto quanto as maiores. E aqui na bandeja, a princípio uma bandeja com 200 células, 1, 2, 3, 4, aparentemente 4, 5 mudas, não por adiante. Então, tipo, um aproveitamento bem grande aí. Então, às vezes até acaba compensando você trazer para a bandeja e deixa ela seguir, raleia a bandeja e vai deixando elas crescerem aí. Aqui eu vou pegar 1, 2, 3 mudas, tá? Para vocês terem uma noção de como que a gente vai fazer com elas aqui, tá? 3 opções de plantio, tá? Em diferentes tipos de substrato. Bruno, qual que é o melhor substrato para ionópolis ou para outras orquídeas? Não existe o melhor ou o pior substrato. Existe aquele substrato que você tem que se adequar a ele, tá? Elas eu costumo tirar do coletivo, né, e do frasco e jogar para a bandeja, sempre com musgo, com esfagno rosa. Eu gosto do esfagno rosa para muda,
não gosto do esfagno branco não. O rosinha ele é mais maleável, fica uma umidade mais uniforme. Então muda, eu sempre planto com esfagno. Tem quem use palha de arroz com esfagno, vermiculita e tal, mas eu uso basicamente o esfagno rosa puro. Tirado da bandeja, Bruno, como que eu vou plantar essa mudinha? Posso colocar no vaso? Pode, vasinho pequeno, como eu iniciei o vídeo explicando, para ela sempre ter acesso à água, tá? E o que eu vou usar? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Se vocês quiserem, pessoal, pode ficar à vontade, façam perguntas aí, tirem suas dúvidas, tá? Nas lives, que eu vou aproveitando para responder todo mundo aí. Então, vamos lá. Que utilizar na hora de replantar essa orquídea? Aqui, ó, opa, caiu aqui. Aqui tem brita pura, tá? Pode ser, Bruno, só assim? Pode. Está replantada sua muda de Ionops em menos de 1 minuto. Replantada. Tá vendo? Peguei a célulazinha, acondicionei no vaso e completei com brita. Pode? Pode. O que acontece nessa situação? Nessa situação você vai ter que jogar mais água. Tá? Por quê? Porque a brita não retém umidade nenhuma. Então, apesar dela estar numa touceirinha ali de esfagno, né? Você vai ter que regar numa frequência maior. Tá? Mas poderia plantar única e exclusivamente desta forma. Tá? Vantagem da brita. Por ficar muito seco, caramujo e lesma você quase não tem. Tá? Isso é muito bom. Ainda mais quando é phalaenopsis, outras catileias e tal. Maravilhoso quando não tem presença de lesmas e caramujos. Outra questão, a brita, você vai ter uma drenagem muito rápida, né? Então, dependendo da espécie que você plantar na brita, você vai ter que fazer um número de regas maiores, uma rega com maior frequência, tá? Então, só levar em consideração o pós e contra de cada substrato que você está usando aí, mas não existe o melhor ou o pior substrato. Existe o substrato que você se adequa ao mesmo, tá? Poderia plantar, Bruno, ela com... Aqui eu tenho um mix, tá? Casca de pinos, pedacinhos de carvão, pedacinhos de esfagno, um pouquinho de chip de coco, tá? Chip de coco, pessoal, tem um macete, tá? Eu gosto de utilizar chip de coco que eu conheço a procedência dele. O coco ele tem um fungo na palmeira que não é todas que apresentam, mas que é extremamente nocivo às orquídeas, tá? Então quando se usa assim, boa parte hoje das indústrias que utilizam, que fazem o chip de coco, eles já fazem um pré-tratamento, né, nesses chips, para dar meio que uma esterilizada referente a esse fungo que pode ser nocivo às plantas, tá? Então assim, Bruno, eu tenho um sítio, tenho um monte de coco sobrando lá, pode cortar? Pode utilizar, sem problema algum. Porém, tome a precaução de passar um fungicida, fazer alguma coisa assim, para não correr o risco de perder a planta economizando no substrato, que é a parte mais barata, tá bem? Então, minha dica é só essa, tá? Depois eu vou até achar um artigo que eu tenho falando única e exclusivamente dessa questão do chip de coco e vou postar tanto no Instagram quanto no Facebook, e aí vocês vão passar a tomarem mais cuidados aí, tá? E entendam, não estou falando para não utilizar, tá?
você pode utilizar, é um bom substrato, é barato, mas você tem que tomar os cuidados de fazer um preventivo e aí fazer uma higienização e passar um fungicida nas suas plantas na sequência. Fora isso, perfeito. Então, aqui ó, essa daqui eu demorei um pouquinho mais enquanto estava explicando essa questão do chip de coco, mas também está replantado, tá vendo? É simplesinho, uma com um mix e outra com brita pura, tá? Ambas vão ir perfeitamente, porém a forma de rega, a forma de cuidado de uma para outra tem que ser diferente. Bruno, posso colocar na madeirinha? Pode, perfeito. Aqui eu tenho um pedaço de peroba rosa, tá? De casca de peroba. Aqui eu tenho um tronquinho, tá? Eu vou colocar essa no tronquinho porque eu acho que tá mais proporcional, tal. Até tem esse outro aqui que também fica legal, apesar de estar compridão, né? Mas fica bem legal de ser fixado aqui. Tem quem prefira colocar em cima, tem quem prefira colocar embaixo. Eu prefiro amarrar embaixo para padronizar, porque todos os meus toquinhos, né, de Nobilor, Valkyriana e outras Catileias, Sofronites e tal, eu sempre amarro embaixo, porque a planta vai crescendo, né? Então nunca coloco do meio para cima e tal. Tem quem gosta de amarrar aqui um pouquinho de esfagno na parte de cima, para quê? Para manter a umidade, ficar escorrendo água por um determinado período na planta? Pode. Eu não faço isso porque eu controlo na rega a questão da umidade. Então, esteticamente eu acho que assim fica mais bonito, tá? Eu gosto de padronizar, tá vendo? Os araminhos aqui, ó, no fundo da camiseta, ó, tá vendo? Eu gosto de deixar sempre padrão os araminhos. Como que eu faço isso daqui? Pegar aqui, ó, eu uso um cabo de vassoura, tá? Como base, mas eu separo um pedaço do arame, ó. Aqui tem aproximadamente uns 15 centímetros por aí. Venho e dobro, tá? Dobro 90 graus aqui, tá vendo? 90 graus. O apoio no caso, o que eu faço, né, no cabo de vassoura, que eu vou fazer até numa rolha que eu vou utilizar ela, tá? Trouxe aqui, ó, até fechar a voltinha, tá vendo? Dou uma volta, aperto com um alicate e vou só torcendo. Tá? Deixo um determinado tamanho de aproximadamente uns 5 centímetros de sobra, tá vendo aqui, ó, na minha blusa, uns 5 centímetros de sobra. Pra quê? Pra fazer isso daqui, ó, eu venho, dou duas torçãozinhas nele, de forma que eu formo um triângulozinho aqui. Pra que eu uso isso? Pra colocar minhas plaquetinhas de identificação. Aí ficam todas assim. Agora é só retirar aqui a rolinha, né? A rolha, no cabo de vassoura não acontece isso. Aqui ela meio que prensou na rolha, mas já tá saindo. Aí fica a argolinha, ó, perfeita, tá vendo aqui no fundo da... Fica bem redondinho a argolinha. E naquele triângulozinho eu deixo a plaquetinha pendurada, né? Então aqui, ó, vou fazer esse toquinho aqui para vocês verem como que ele vai ficar. Eu corto a sobra. Opa, caiu a plaqueta. Perfeito, tá pronto. Tá vendo? Bem bonitinho. Fica esteticamente bem legal.
Aqui eu vou colocar a outra Ionopsis, tá? Ó, acondicionei ela na base do toquinho, tá vendo? Aqui. Eu gosto sempre de, eu já deixei pré-cortado aqui, eu gosto sempre de utilizar barbante, tá? Então, só apoio, passo por cima para travar. Pode apertar bem, para ficar bem firminho. Vou tirar nessa volta aqui. Pronto. Não peguei a tesoura, não acho que aqui dá. O excedente de barbante eu vou desprezar. E finalizado, tá vendo? Ionopsis no toquinho, finalizado, tá? Perfeito. Isso aqui é uma planta que já vai estar disponível, tá? No site. Vão estar nesse formato, tá? No toquinho, todas. Ou vai estar em toquinhos pequenininhos ou em toquinhos maiores, conforme a disponibilidade, tá? Ah, Bruno, o que mais que eu posso plantar? Rolha de vinho, você pode pegar, colocar a mudinha, ela vai embora, entendeu? Como eu disse para vocês, o substrato, o local de apoio para ela é apenas um local de apoio. Eu vou colocar essa na rolha aqui, só para a gente acompanhar o crescimento dela daqui a alguns meses e vocês observarem que independe do local, ela vai embora. Desde que você regue certinho, não tem problema. Ó. Finalizado também, ó, na rolinha de vinho, tá vendo? Essa daqui até já floriu, não sei se dá pra ver aqui, ó, tá vendo? Aqui é uma haste, na verdade floriu, depois acabou quebrando a haste, mas é uma plantinha que também já floriu do lote, tá? Deixa eu só fazer o apoiozinho aqui. Eu previamente furei, tá? A rolha, então vocês vão ver assim, ah, Bruno, tá passando com facilidade? Não, eu já deixei previamente furada porque a rolha é um tantinho quanto difícil de ficar tentando passar o arame com ela. Usa parafusadeirinha normal mesmo e boa, tá? Deixa eu usar de apoio agora o toquinho aqui, já que eu plantei na rolha. Então, o excesso. Eu gosto sempre de estar apertando bem os arames, tá? Porque às vezes fica aquelas pontinhas e às vezes está manuseando, acaba machucando. Então eu sempre, as sobras do arame, eu sempre aperto elas bem para não correr o risco de arranhar os dedos, machucar durante o manuseio das plantas, tá?
Então, finalizado aqui, tá? Outra opção para vocês, que tem um nó de pinho, tá? Como eu disse, a flor da Ionópolis é pequenininha, então se você pegar várias mudas e colocar num tronco, numa forquilha, ou até mesmo num nó de pinho, quanto maior a quantidade de plantas, né, maior o número de haste floral e o efeito visual acaba sendo mais atrativo, tá bem? Então, para vocês verem, temos uma no toquinho, tá? Aqui, uma no toquinho. Uma na rolha de vinho, tá? Essa daqui tá na rolha, toquinho, vasinho com brita e vasinho com mix, casca de pinos, chifre de coco, esfagno e carvão vegetal, tá? Toda vez que eu replanto, tá? Eu dou uma borrifadinha desse produto, tá? Esse produto, como eu disse no início da live, ele é um estimulante radicular, tá? Importado dos Estados Unidos. Eu fraciono ele para que vocês possam ter acesso a ele, tá? Porque é um produto um tanto quanto complicado de se adquirir aqui no mercado nacional, mas é um produto que surte um efeito fantástico. Quem me conhece, eu vendo isso daqui já tem um determinado tempo, produto muito, muito bom. Além do estimulante radicular, a gente vai estar vendendo um complexo vitamínico de micronutrientes para orquídeas, dar um resultado muito top, e uma linha de adubação, tá? Em breve aí vai estar disponíveis no Instagram, na lojinha do Instagram e no nosso site também, tá bem? Então, pessoal, por hoje era basicamente isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida frente ao que foi falado aqui, tiver alguma experiência e alguma coisa, quiser deixar os comentários ou deixar as mensagens no Instagram aí ou no YouTube, fiquem à vontade, tá? Ali também tem meu contato em ambos os canais. Vocês podem estar me contactando, mandando fotos das suas plantas aí, que a gente tenta auxiliar na medida do possível, tá bem? Gostaria também de convidar todos aqueles que não são inscritos no Instagram, tá, pessoal? Se inscreve no nosso Instagram, deixa seus likes aí curte os vídeos aí que a gente faz. Se quiser fazer complemento, quiser mandar mensagem no direct falando, Bruno, eu tenho dúvida nisso, manda aí pra gente que a gente vai avaliando os conteúdos, tenta ajudar vocês na medida do possível, e dependendo de como fosse um conteúdo bem relevante, a gente já faz até uma live para estar orientando melhor vocês aí. Lembrando também, estamos com um canal no YouTube, pessoal, chama Escola das Orquídeas. Eu vou deixar na descrição aí o link dele, tá? Escola das Orquídeas. Se inscreve lá no canal, deixe seus likes nos vídeos, tá? E é isso. Também estamos agora no TikTok. Iniciei essa semana aí no TikTok. Já tem alguns vídeos lá para vocês. E é isso. Dúvidas, só nos chamarem. No meio da semana, o site já vai estar no ar com produtos e plantas para vocês estarem adquirindo. E qualquer coisa, manda uma mensagem que a gente vai os ajudando na medida do possível e tirando suas dúvidas em tudo que se diz respeito a orquídeas, tá bom? Obrigado, pessoal. Tenha uma ótima noite aí, um restinho de domingo para todos e até a próxima live. Abraço.